Irmãos e irmãs caríssimos, paz e bem. Hoje é o quinto domingo da Páscoa e sempre é a nossa Páscoa semanal. É o dia que nós, como comunidade, nos reunimos e o Senhor se faz presente porque nos reunimos em seu nome. É o Senhor que nos anuncia a sua palavra. Ele mesmo é a palavra que se faz carne. É o Senhor que se faz presente no presidente da celebração, que fala para nós, que consagra para nós, que preside a celebração. É o Senhor que se faz presente nas espécies do pão e do vinho. É em torno deste Senhor que nós nos reunimos mais uma vez para celebrar o mistério pascal. Recordemo-nos que o que faz do domingo o dia do Senhor é a celebração da Santa Missa. Para alguns cristãos ainda existe a fixação, que é o não trabalhar que santifica esse dia. Isso é para o povo de Israel, que o sábado era santificado com o repouso. O próprio nome sábado vem de Shabá, repouso. Para os primeiros cristãos que celebravam a Eucaristia em um dia que era dia de trabalho, o domingo era dia de trabalho, para eles o modo de santificar esse dia, de tornar esse dia dia do Senhor, é através da participação na missa. É a Eucaristia que faz este dia o dia do Senhor. Nós vivemos um momento de pandemia, para algumas pessoas com honestidade não é possível estar, mas falo para todos aqueles outros que se aproveitam da comodidade, não da comorbidade, e que estão se distanciando da celebração eucarística. Irmãos caríssimos, depois voltar atrás, depois dessa longa pandemia, vai ser difícil. Então, cuide da sua vida de fé, não se perca, porque lhes falo que com as organizações, as exigências justas dos diversos graus de estado para com a igreja, nós temos na igreja não um ambiente mais infectado do mundo, mas temos celebração até com muito espaço, que é possível com serenidade participar da Santa Missa. Então, cuidado com a comodidade deste momento. Voltemos ao Senhor. Hoje, na leitura, na primeira dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o momento em que Paulo, aquele Saulo que era perseguidor da igreja, é apresentado para a igreja mãe de Jerusalém. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas eles tinham medo dele. E será Barnabé, que é considerado um homem íntegro, um homem que é respeitado e estimado por todos, será ele que vai apresentar Saulo para a igreja de Jerusalém. Ele já conhece este homem, já esteve com ele, já foi em diversos lugares, e Saulo não conhecia a igreja de Jerusalém, que é chefiada por Cefas, por Pedro. Então é o momento de se apresentar, de ser abençoado por esta igreja. Até esse momento, seu ministério se dedica a Antioquia. Então ele é apresentado e ele vai diante da igreja de Jerusalém ser reconhecido. Mas quando acontece isso, o grupo ao qual Saulo pertencia, que eram os judeus, que ele também com este grupo perseguia os cristãos, começam a odiar Paulo e querem então matá-lo. Então a comunidade de Jerusalém o protege, o envia em outro local para que ele seja protegido. Isso já vai, por diversas vezes vão tentar matar esse apóstolo e ele vai ser protegido para poder continuar o seu ministério. E a leitura continua e se conclui dizendo: a igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. É um breve retrato da situação da igreja naquele momento. Mas pensemos bem nesse apóstolo. Saulo, o nosso Paulo, era um homem que já no caminho de Damasco, quando Deus o chama, o quer para uma missão específica, para anunciar a ressurreição, o evangelho aos pagãos. Então ele tinha o carimbo, a autorização do próprio Senhor ressuscitado, mas ele não faz sozinho. Ele vai para pedir permissão para ser obediente a Pedro e à igreja mãe de Jerusalém.
Então isso, meus caros, é uma mensagem muito importante, porque muitas vezes nós temos até boas ideias, bons projetos, mas se nós buscarmos fazer sozinhos, sem a comunidade, esses projetos de nada vão valer. Vai ser o testemunho contra nós de que não é um projeto eclesial. O viver em comunidade requer não fazer as coisas com o nosso ritmo pessoal, mas às vezes respeitar até a lentidão de uma comunidade. Então, Paulo vai ter que aceitar isso, porque os outros serão muito resistentes, inclusive Pedro, a uma abertura aos pagãos, mas que isso ele vai aos poucos se consolidando com paciência, até o momento que o próprio Espírito de Deus vai também intervir e vai decidir que se faça assim. Ora, no Evangelho de hoje, nós temos uma bela parábola, aquela da videira. A videira é um símbolo também do povo de Israel. Sabe que a bandeira do Estado de Israel, ela tem dois homens que carregam um grande cacho de uva, que se conta no Antigo Testamento que quando Josué envia emissários para ver se a terra prometida era de fato boa, eles voltam com esse grande cacho de uva. Então a uva é o símbolo de Israel, o símbolo do povo escolhido por Deus ainda hoje. E Jesus vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ou seja, ele é a videira, o pai é o agricultor. E vai acrescentar a verdadeira. Sabe que não é o velho Israel que é a videira, mas que é ele, o Senhor, que é a videira. E a partir daqui, o Evangelho hoje nos fala de diversos modos da necessidade da nossa união com o Senhor. Todo ramo, porque mais na frente Jesus vai dizer assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E ainda mais, eu sou a videira e vós os ramos. Então ele é a videira verdadeira, o pai é o agricultor e nós somos os ramos. Mas em relação aos ramos, o próprio Jesus vai dizer assim: todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Sabe que quem cuida de uma videira deve ter dois cuidados ao longo do ano. No inverno, tem que ir e cortar todos aqueles ramos que são desnecessários, que fariam a planta perder energia em vão. E depois, quando chega o verão, tem que ir tirar todos os brotinhos que fariam a planta perder também energia, crescendo um broto novo. Então, o Evangelho de hoje não está nos dizendo que o Senhor extirpa alguns membros do seu povo, mas que, irmãos caríssimos, em todos nós temos coisas que nos fazem perder a salvação, que estão na nossa vida, que são pecado, que são defeitos, que são vícios. Esses são os ramos que o Senhor quer podar, quer cortar. Aquilo que nos impede de estarmos de fato unidos a Ele, a videira verdadeira. Mas tem, por exemplo, os raminhos novos da videira, não é que são maus, mas eles impediriam o crescimento com a energia de alguns cachos de uva. Então, por isso a necessidade de podar também. Então, nós perdemos na nossa vida energia com coisas que são até boas, mas que nos tornam dispersos, que de per si não são condenáveis, mas que podem ser deixadas por causa de uma pessoa que tenha valor, a videira verdadeira, Ele, o Senhor. Então, isso é a obra do Pai em nós. Mas como é que Deus faz isso? O próprio Evangelho nos diz, através da sua palavra. É a palavra de Deus que nós vamos ouvindo, que vamos lutar. Aceitemos essa luta contínua. Eu gosto de fazer esses vídeos para lhes ajudar nessa luta contínua de escutar a palavra e ir limpando a nossa vida e deixando-nos podar, cortar aquilo que não serve. Então, o Evangelho de hoje nos chama a essa relação com Jesus, em que nós vamos nos santificando e que nós vamos nos deixando ser ramos vigorosos, unidos à videira verdadeira, podados pelo Pai, o nosso agricultor. Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.